Olá, começa agora mais um Em Dia com a Saúde. No programa de hoje, como respirar melhor. Abandone o cigarro, ele é um veneno para você e para quem está por perto. Está ligado a 90% dos casos de câncer de pulmão. Veja quais são os tratamentos mais eficazes contra o tabagismo. E como evitar as crises de asma. 1 em cada 5 brasileiros já enfrentou alguma vez esse problema respiratório. Estudos apontam que 32 milhões de brasileiros são dependentes do cigarro. O tabagismo é um hábito que começa por várias razões e só pode ser vencido com muita determinação. Vamos ver. Bruno começou a fumar aos 13 anos para imitar o pai. Hoje, aos 29, acha difícil largar o cigarro e justifica o vício. Para mim, fumar um cigarro é um hábito que eu tô tão acostumado a fazer como pentear o cabelo, beber água e tal. Então tem certas atividades do meu dia que eu ligo diretamente ao cigarro. O pior é quando o fumo atinge quem nunca experimentou o tabaco, como é o caso dos fumantes passivos. Aqueles que de uma certa forma são obrigados a respirar a fumaça impregnada por nicotina e outras substâncias tóxicas. No Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o cigarro mata pelo menos 7 não fumantes por dia. O cigarro provoca problemas cardíacos, pulmonares e câncer. Eduardo teve inflamação no esôfago e gastrite. Resultado de 18 anos como fumante e consumindo 30 cigarros por dia. A mudança surgiu em 2006, quando ele adotou o esporte na rotina diária. E o próprio fôlego mesmo. Subia uma escada e tinha que parar no meio. Hoje não, eu fumava 30 cigarros por dia, um maço e meio praticamente. Para quem ainda insiste no vício, ele dá um recado. Quanto mais cedo acho que parar, melhor. Ainda dá tempo. Todos os números relacionados ao tabagismo são impressionantes e preocupam. Você sabia? 80 mil pessoas morrem no Brasil precocemente a cada ano por causa de doenças relacionadas ao tabaco. Uma média de 10 pessoas por hora. Por isso, o cigarro é um dos maiores problemas de saúde pública do mundo atualmente. Aqui no Brasil, ele está relacionado a 90% dos casos de câncer de pulmão. Os números do tabagismo ao redor do planeta impressionam. A Organização Mundial de Saúde estima que sejam consumidos 5 trilhões e 500 bilhões de cigarros por ano e que quase 1 bilhão e 400 milhões de pessoas fumem atualmente. Como consequência do alto consumo, as mortes relacionadas ao tabagismo chegam a quase 5 milhões de pessoas por ano. Desse total, o câncer é responsável por 1 milhão de mortes. E são vários os tipos da doença causados pelo tabagismo. Onde passa ou sai um metabólito do cigarro, você pode ter câncer. Então ele aumenta câncer de todo o aparelho respiratório, desde a entrada na nossa boca, garganta, laringe, vai por aí afora, até o câncer dentro dos brônquios, o câncer pulmonar. O fumo é responsável por 80% dos casos de câncer pulmonar, a forma mais comum entre todos os tipos de câncer. Mas a lista de doenças causadas pelo cigarro não para por aí. Insuficiência coronariana, derrame, insuficiência vascular periférica, incluindo não só os problemas nas pernas, como no pênis, que é a impotência, que é uma insuficiência vascular também periférica. Na minha área da pneumologia, o cigarro causa principalmente a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a mistura de bronquite e de enfisema. Causa leucemia, está provado, recente. E o cigarro também causa catarata, osteoporose, e nesse rol de 50 doenças comprovadas que o cigarro causa. Não é preciso ser um profissional de saúde para saber que parar de fumar é mais que emergencial. Marcos deixou o cigarro há 20 dias. A motivação que faltava veio do próprio corpo. Cansado, falta de ar, entendeu? Até dor no corpo e muita ansiedade, e sentia a necessidade de parar de fumar, apesar de querer fumar.
decisão que transformou a vida do ex-fumante. Circulação já melhorou, já estou menos ansioso, já estou fazendo trabalhos assim que eu não caminhava tanto mais, subir escadas. A minha vida praticamente em 20 dias já melhorou bastante, entendeu? E vai melhorar mais, tenho certeza disso. A doutora Maria das Graças Rodrigues de Oliveira é a especialista que vai conversar com a gente sobre os tratamentos mais eficazes hoje contra o tabagismo. Já, depois do intervalo. A nicotina é uma substância transparente, oleosa, relacionada à cafeína. É uma das substâncias mais viciantes do mundo. Interfere no funcionamento do cérebro e gera um sentimento de euforia e excitação. E nós voltamos agora para conversar com a doutora Maria das Graças Rodrigues de Oliveira sobre os tratamentos para parar de fumar. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Bom, o que é melhor então para os dependentes do cigarro? Parar aos poucos ou parar de uma vez? Os dois métodos são válidos, porém o método mais eficaz é a parada de uma vez. Porque quando a pessoa começa a parar aos poucos, ela chega num ponto que ela depois não vai mais reduzir e pode até voltar ao padrão anterior. Então, o ideal, se ela for parar aos poucos, é que no máximo com 7 a 15 dias, no máximo, ela pare ela acabe de não fume mais nenhum. Agora, a parada abrupta é a mais eficaz. Mas ela também causa muita coisa, né? Parar então, de repente... Por isso que é importante que a pessoa se prepare para parar. Então, para parar de fumar, é importantíssimo, o primeiro passo tem que ser dado pelo fumante. Então, ele tem que saber que é uma coisa difícil, mas não é impossível, e é preciso que ele se prepare. Então, a gente tem uma série de dicas, por exemplo, que ele marque o dia nos próximos 30 dias também, que não seja uma data muito para frente, e que nessa data ele tire cinzeiros de casa, piteiras, qualquer outra coisa, não fique com maço de cigarros. É muito interessante, se houver outros fumantes em casa, que parem junto com ele e que apoiem sua decisão. Então, é preciso que ele saiba e que ele esteja consciente de que ele pode ter alguns sintomas da síndrome de abstinência, ele fica irritado, ele pode perder o sono, ele pode ter dor de cabeça, ele pode ter tonteiras, nem todos vão ter isso. E alguns podem ter um sintoma e não ter o outro, mas que isso passa com o tempo. Ele vai ter uma vontade muito grande de fumar, que a gente chama de fissura, e que isso passa em 5 minutos. Nesse momento, a gente dá uma série de dicas. Tome água gelada, tenha um pensamento de alguma coisa relaxante, tente meditação, algumas técnicas que a gente orienta o fumante para ele vencer esses primeiros dias e esses primeiros meses. Gomas de mascar, adesivos de nicotina, funcionam? São medicamentos hoje utilizados, esses e alguns outros, que são importantes, eles funcionam, mas a função desses remédios é ajudar o fumante nos primeiros dias, e são dados geralmente 3 meses, para ajudar aqueles que têm mais sintomas de abstinência, mas o mais importante é a questão psicológica, é que esse paciente seja treinado a ter habilidades para vencer aqueles condicionamentos que ele tem. Por exemplo, tomar café e fumar cigarro. Alguns, por exemplo, entram no carro e acendem o cigarro, ligam o computador e acendem o cigarro. Então, é interessante, eles vão ter que se preparar para fazer essas coisas sem acender o cigarro. Então, o mais importante, o eixo do tratamento é a terapia cognitivo-comportamental, que vai propiciar ferramentas para ele vencer essas questões. Depois que a pessoa para de fumar, ela se recupera de problemas respiratórios, por exemplo, que ela adquiriu? Muitos sintomas, como tosse, a questão do condicionamento físico, que ele fica cansado ao fazer alguns esforços, isso melhora bastante, e melhora, nos primeiros dias já começa a melhorar. Agora, com relação a risco de doença, por exemplo, o risco de infarto do miocárdio, ele com 1 ano de parada, ele cai pela metade. E com 5 anos, na maioria dos fumantes, ele se iguala a quem nunca fumou. No entanto, o risco de câncer de pulmão
alguns estudos mostram que demora 15 anos para se igualar ao risco de quem nunca fumou, e outros estudos mostram que esse risco nunca vai se igualar. Bom, e entre as mais de 50 doenças agravadas pelo fumo está a asma, um problema respiratório que é a 4ª maior causa de hospitalização no Brasil. Vamos ver a reportagem. No Brasil, cerca de 10 milhões de pessoas têm asma, que é a inflamação crônica das vias aéreas. A doença surge principalmente devido ao clima frio e seco. Alguns sinais ajudam a identificar o problema respiratório. Se a pessoa acorda com falta de ar, se tem falta de ar ao exercício, e se a pessoa tem falta de ar quando se expõe a mofo, poeira ou outras substâncias com cheiro forte, detergentes, produtos de limpeza. Também a pessoa que tem resfriados, e esses resfriados eles cursam com uma tosse prolongada, com mais de 10 dias, eles sempre prolongam uma tosse, é uma pessoa que deve procurar um médico para ver se tem ou não asma. A fumaça de cigarro, poluição, mofo, poeira e pelo de animais influenciam no agravamento dos sintomas da asma. Se você não fizer o tratamento preventivo anti-inflamatório, que é a inalação de corticoides, e ele deve ser feito por via de bombinhas e inalação de pós, que são disponíveis no mercado, são até disponíveis pelo governo, a pessoa ganha dependendo do protocolo, e eles a longo prazo melhoram muito o tratamento da asma. A asma é uma das principais causas de internação em hospitais públicos no Brasil. Por ano, cerca de 2.500 pessoas morrem por causa da doença. A asma ela é mais comum a internação nas crianças, mas os pacientes idosos são os que têm a maior mortalidade por asma e que a gente tem que ter muito cuidado. Não existe cura para a asma, mas ela pode ser controlada e os sintomas amenizados. Asmático desde criança, Cláudio, hoje com 43 anos, convive bem com a doença. Dá para ter uma vida normal com a asma, fazendo o tratamento correto. Doutor, agora para terminar, vamos esclarecer algumas dúvidas das pessoas nas ruas. Vamos ver? Eu gostaria de perguntar se deixar de fumar um cigarro mais forte para fumar o mais fraco, se adianta alguma coisa. Adianta alguma coisa? Para o fumante, ele tem necessidade de manter os níveis de nicotina no sangue. Então, quando ele deixa um cigarro mais forte e passa para um cigarro mais fraco, ele vai automaticamente fumar mais, ou vai ter tragadas mais profundas, ou vai fumar o maior número de cigarros. Então, não adianta absolutamente nada. É a mesma coisa. Vamos ver outra dúvida. Queria saber se fumar emagrece. Fumar emagrece? Fumar emagrece. A nicotina, ela tem uma ação no sistema nervoso central e reduzindo o apetite. Além disso, o fumante, ele tem uma diminuição do paladar e do olfato. Então, quando ele para de fumar, ele vai aumentar o apetite, sim, pela falta da nicotina e também pela melhora do seu paladar e do seu olfato. Mas é interessante colocar que a maioria dos fumantes não vai ganhar muito peso. E com pouco tempo depois, eles conseguem voltar ao peso normal. Doutora Maria das Graças, muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. E você, obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau.